Olá, você conhece a Vila Belga? Esse podcast é uma produção da turma da disciplina de Seminário Integrador 6 da Universidade Franciscana de Santa Maria. Eu sou a Luana, estudante de História, e junto comigo está a Camila, que irá conversar conosco sobre a Vila Belga. Camila, então, seja bem-vinda e você pode se apresentar agora. Oi, Luana, tudo bom? Meu nome é Camila De Vitti, sou estudante do sexto semestre do curso de História na Universidade Franciscana. Nesse podcast, iremos conhecer um pouco da história da Vila Belga, aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a Camila, que foi uma das autoras do projeto Biblioteca de Babelga, para a disciplina de Seminário Integrador 5 das licenciaturas da Universidade Franciscana. Camila, antes de nos contar como tu e o grupo desenvolveram esse projeto sobre um dos mais importantes territórios do Centro Histórico santamariense, tu pode nos contar um pouco da história da Vila Belga? Com certeza, Luana. A Vila Belga foi planejada entre os anos de 1901 e 1903, mas foi fundada em 1907. A vila serviu de moradia aos funcionários que trabalhavam na Companhia Belga da Ferrovia e foi uma iniciativa relativamente pioneira em vilas operárias no Brasil. Além disso, as casas seguiram os moldes das casas operárias da Bélgica e também da França, e hoje fazem parte do sítio ferroviário da cidade, sendo considerada patrimônio histórico e cultural do município. Nossa, que interessante! Eu não sabia disso, sobre a importância da Vila Belga na cidade de Santa Maria. E sobre o projeto, Camila, o que tu pode nos contar? Como que ele foi desenvolvido? Como é que vocês chegaram, nessa ideia, nesse tema? O projeto foi desenvolvido no ano de 2019, foi dentro da disciplina de Seminário Integrador. A proposta foi dar voz aos moradores da Vila Belga e também da cidade de Santa Maria. A partir disso, então, nós criamos uma conta no Instagram. O nome era Você Conhece Vila Belga? Esse nome foi justamente para instigar os moradores a conhecer e comentar sobre a história da sua cidade. Por lá, nós postamos vários materiais sobre a vila e também criamos caixinhas de perguntas, para interagir com os seguidores, com os moradores de Santa Maria. Além disso, nós fomos também à Vila Belga e conversamos com os moradores. Foi muito legal descobrir tanto sobre a cidade e os moradores que hoje habitam as casas da Belga. A partir disso, com a colaboração da Mirna, que faz parte da Associação da Vila Belga, criamos um espaço na Universidade Franciscana para compartilhar história e memória sobre o local. E nesse projeto, qual foi a importância da relação entre a universidade e território que tu conseguiu notar? A importância se deu ao aproximar a comunidade e o meio acadêmico. Dar voz para as pessoas que moram na cidade e que possuem tanto para contar agregou tanto ao meio acadêmico quanto aos territórios, pois é uma forma de valorizar a memória e desenvolver o sentimento de pertencimento. Sim, Camila, eu concordo contigo, porque os benefícios desse projeto, eles se apresentam em ambos os lados, tanto a universidade quanto a comunidade. E sobre as casas originais da vila, eu fiquei sabendo que todas apresentam o mesmo padrão, isso é verdade? Na verdade, das 80 residências originais, uma delas foi descaracterizada, mas as outras 79 continuam com o mesmo padrão. Agora vamos transmitir um pouquinho da fala do Calu, morador da Vila Belga. Meu nome é Carlos Alberto da Cunha Flores, eu sou conhecido como Calu e eu sou filho de ferroviário, mas nunca morei na Vila Belga. Frequentei a Vila Belga no início, na minha infância. Eu tenho 68 anos, então eu peguei aquela fase áurea da Vila Belga, da cooperativa dos ferroviários. E a Vila Belga foi uma vila construída para sediar, para moradia de 80, são 80 casas de pessoas que trabalhavam na estação férrea, né? Na construção e depois que já estava funcionando a aviação férrea. Então, são casas para operários, são casas Art Deco, o estilo da época, né? Tem 113 anos a vila, em abril ele completou 113 anos. E é uma vila que ela foi construída com todo o conforto assim, para os operários que trabalhavam na estação. Uma companhia bélgica que construiu e o engenheiro teve a preocupação de fazer casas
as casas são geminadas, então nós temos um vizinho que a gente divide a parede, né? Cada um com a sua entrada, e um outro vizinho que nós dividimos uma entrada comum, que é uma entrada para serviços, né? Aqui nessa entrada tinha um poço artesiano e um jardim assim para convivência entre os moradores. As casas do Gustavo Tchê, que foi o belga que construiu, ele teve o cuidado assim de não fazer uma arquitetura padronizada. Ela é uma arquitetura que cada detalhe de uma casa, as janelas, tem algum arabesco, algum sinal que identifique a casa. Ela é diferente uma da outra. E as cores das casas também são diferentes. Ele já vem fazendo uma crítica à massificação do operariado, né? Para que o operariado não se sinta todo muito padronizado, todo mundo uniformizado. Então as casas têm esse sentido. As divisórias das casas também são diferenciadas, né? Quando eu conversei com a Camila antes da nossa gravação, ela me disse que ela e o grupo realizaram entrevistas entre os moradores, os visitantes e também os trabalhadores para realizar esse projeto. Camila, sobre o que eram essas entrevistas? Qual era o conteúdo das perguntas? Eu fiquei bastante curiosa quanto a isso. Nosso grupo foi até Vila Belga e conversou com as pessoas que estavam nas ruas, seja de passagem ou tomando mate na frente de suas casas. O tom da conversa foi mais fluido, mas perguntamos várias especificidades também, desde a própria história do local, sua relação com o local e até mesmo o que achavam que faltava para Vila Belga. E sobre as necessidades que esse pessoal entrevistado apontou, quais foram as respostas que tu mais identificou nas respostas? Eles reclamaram sobre a questão da iluminação e a segurança. Também reclamaram sobre a falta de lixeiras no local. Então, eu sei que o Centro Histórico de Santa Maria possui uma relação muito íntima com a ferrovia. E, como sabemos, a ferrovia, o fluxo de pessoas na região era muito grande na época, tanto de moradores como de viajantes. E pensando assim, eu acredito, Camila, que muitas pessoas que vocês entrevistaram falaram sobre as suas memórias e suas proximidades com a Vila Belga. Como que foram esses relatos sobre os sentimentos de nostalgia e de memória? Sim, há pessoas que não possuem mais vínculo afetivo, pois compraram a casa posteriormente, mas também aqueles que possuem fortes lembranças e relataram pra gente sobre pais e avós que trabalhavam na ferrovia. Muito bom, Camila. Por isso que nós, aqui, como estudantes de história, ressaltamos a importância da manutenção do sentimento de pertencimento a uma história e a uma cultura. É muito importante que o indivíduo se sinta participante e agente da sua própria história e da história daquele espaço onde ele vive. E quando se trata da Vila Belga, temos no local uma parte importantíssima da história social, cultural, política e econômica da cidade de Santa Maria. Claro, é muito importante. As pessoas precisam conhecer a Vila Belga e por isso eu deixo aqui o convite a toda a comunidade santamariense para visitá-lo. Lembro que esse projeto foi interessante para a própria turma de seminário, a qual muitos ainda não conheciam a Vila Belga. Isso, ótimo, Camila. Inclusive, se seguindo todas as normas e recomendações da Organização Mundial da Saúde, é possível planejar uma caminhada pela Vila Belga, sempre procurando observar e saber mais sobre esse lugar que é muito encantador. Camila, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast. Foi de uma importância imensurável o que tu disseste para nós hoje. Muito obrigada. Capaz, eu que agradeço, Luana. Muito obrigada.